Veja no ICL Notícias, segunda edição. Guerra de narrativas. Israel e Irã anunciam cessar-fogo e cantam vitória no conflito. Caixa de vinho quente. Em outra disputa de narrativas, Cid confirma que recebeu dinheiro de Braga Neto, mas general diz que é mentira. É verdadeira, não, general? Melhor já ir desistindo. Saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Setores da direita pedem que Bolsonaro aceite inelegibilidade e apoie Tarcísio em 2026. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também na Pop TV no Rio Grande do Sul. E você pode nos ouvir também, se você está em Quixadá, diretamente do Ceará, pelas ondas do rádio, a Web Rádio São João. Já vou dar boa tarde para o meu querido Chico Sá, que está a postos aqui ao meu lado, e já a Heloísa Vilela também com a gente. Boa tarde. Hoje sim, dia de São João. Agora sim, começou, né? O seu casaco já diz tudo. É dia de São João e o vinho do general tá virando quentão. Isso. Né? Porque ninguém sabe mais quanto o vinho virou quentão, né, Elô? Ouvi sua gargalhada boa aí. Boa tarde. Boa tarde, Elô. Já me denunciei, né? Já me denunciei com a gargalhada. Melhor coisa. Culpa sua. Mas o vinho tá ficando quente e a gente continua sem saber quem tá mentindo. Eu tenho lá o meu palpite, mas, né, não mudou muita coisa essa cariação de hoje, não. Parece algumas acariações. Hoje o Cacai lembrava para um grupo de amigos algumas acariações da Lava Jato, que também não mudavam o curso da história, né? De processo algum, mesmo com aquela fúria da chamada República de Curitiba. Mas um disse que não, outro disse que sim, por aí vai e não altera muita coisa. Só aqui para informar todo mundo que a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso depois. Mas, Elô, interessante vai ser se vierem mais materiais, né? Por exemplo, câmera de segurança. Deram 3 opções ali de lugares que aconteceu esse encontro. Ué, gente, vamos lá buscar essa câmera de segurança, né? Bem lembrado, Gabi. Como é que foi? Sim. Se realmente entregou, se tinha uma caixa, se não tinha, né? Porque um diz que não teve caixa nenhuma. Então, a gente vai ter que aprofundar essa história aí, né? Essa é um capítulo mais para frente. Não entregou absolutamente nada. Agora também, né, a gente deve prestar atenção. O Braga Neto pode mentir à vontade para se defender, né? Isso é um fato jurídico. E o Mauro Cid não pode mentir. Exato. Senão ele perde os privilégios da delação premiada. Agora ficou a palavra de um contra a palavra do outro, a não ser que surja algum outro detalhe importante, né? Alguém que entregou o dinheiro. Vai que aparece a pessoa que entregou o dinheiro para o Braga Neto, já pensou? Aí você tem 2 pessoas nas 2 pontas desse trajeto do dinheiro, aí poderia ser mais complicado, mas, né, por enquanto, é a palavra de um contra a palavra do outro. É isso, ainda pode aparecer mais provas. O próprio financiador, né? Porque o que se sabe é que foi alguém do agronegócio, que era aquela turma que estava bancando a farra na frente dos quartéis, estava bancando toda a ideia golpista, né? E a imprensa tem matéria sobre isso, a gente sabe quem são esses figurões, vamos dizer assim, não dá para chegar. Que apoiam, né? Se quiser chegar nessa caixa de vinho para valer, chega. Isso aí. Bom, Elô, vamos falar sobre o cenário internacional, gente, porque, olha, teve muita reviravolta de ontem para hoje, né? A gente estava conversando aqui sobre isso. Então, a gente vai abrir falando do cenário internacional, de novo, começando pelo Donald Trump, mas a gente já tem novidades a respeito da guerra também entre Israel e Irã. O Trump, ele decretou ontem paz, só que como quem declara guerra também, né?
porque a gente tem que lembrar que foi ele que atacou ali e continuou fomentando, até com ironia, o Irã foi para a rede social falar sobre isso. Mas ontem, mais uma vez, ele foi para as redes sociais, dessa vez para declarar o que ele chamou de cessar-fogo total. A gente tem a imagem, pode colocar aqui na tela para a gente explicar um pouquinho melhor. E ele estava querendo, assim, se pintar de salvador, né, do Oriente Médio. Então ele diz: parabéns a todos, foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total, aproximadamente 6 horas a partir de agora. E aí ele até diz, né, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento. Então, por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Depois ele fala, poderia ter durado anos, mas não aconteceu isso, né? Podia ter destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e não irá destruir. Então, isso aconteceu, esse posicionamento do Donald Trump, né, Elô, depois que o Irã atacou uma das maiores bases, né, talvez a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é lá no Catar, a Al-Udeid, e a gente falou sobre isso ontem aqui. O Trump, ele se pronunciou sobre essa ofensiva do Irã, assim, desprezando, dizendo que foi fraca, mas fato é que depois veio o cessar-fogo e o efeito dessa declaração não foi imediato, porque depois ele ligou para o Netanyahu, né? Aliás, eu conversei com o professor Reginaldo Nasser, que vai estar no Em Detalhes amanhã, e parece que, assim, a conversa do Trump com o Netanyahu foi um negócio, ele disse, segundo o Haaretz, que foi uma conversa muito agressiva, muito bélica, assim, eles provavelmente não vão escalar mais do que isso, mas foi um desentendimento muito grande. A Israel iniciou uma nova ofensiva, né, Elô, também, só depois que veio a notícia que a gente soube hoje pelo Irã, né, de que de fato parece que está rolando um cessar-fogo. Tá, foi bastante confuso todo esse processo, né, Gabi, para dizer o mínimo, porque até a maneira como o Trump descreveu esse cessar-fogo, ninguém conseguiu entender, são 6 horas para parar, para depois começar, para em 12 horas terminar. Foi tão confuso que as pessoas passaram o tempão interpretando, mas fato é que, nesse momento, aparentemente, o cessar-fogo está acontecendo e não houve mais nenhuma agressão. Esse telefonema que você comentou entre o Trump e o Netanyahu, eu li na imprensa americana a descrição assim como excessivamente direto, ou seja, teve uma carraspana aí complicada entre os dois. Agora, a gente conversa muito sobre toda essa questão, né, da relação dos Estados Unidos com Israel, e já tem tempo que eu venho dizendo, olha, não é bem os Estados Unidos que mandam em Israel. Hoje em dia, Israel tem uma influência nos Estados Unidos muito maior do que muita gente pensa. E a sensação que dá, a impressão que fica, é que o Donald Trump decidiu que ele vai dizer que quem manda nessa brincadeira é ele. Acho que isso ficou muito claro. Então ele deu uma bronca, não só no telefone, como uma bronca pública no Netanyahu, porque foi a primeira vez que eu vi na história dos últimos 30 anos desse conflito, um presidente dos Estados Unidos deixar muito claro que ele estava muito mais pé da vida com Israel do que com o Irã, né? Quando ele diz que ele não está satisfeito com a reação do Irã, ele, na mesma frase, ele diz, mas eu estou muito insatisfeito com a reação de Israel. E mandou, gente, a gente está vendo a era da diplomacia via Twitter, via mídias sociais. Ele mandou os recados todos pela internet, com aquele seu típico jeitinho criança de 5 anos, né? É porque os textos parecem coisa de criança de 5 anos. Letras garrafais, pare agora, mande os aviões de volta. E realmente, Israel ordenou os aviões a voltarem. Então, o Donald Trump, que pegou bombardeiros americanos, mandou para o Irã, bombardeou os locais de produção, né, de refinamento de urânio do Irã, voltou para casa e começou a dizer que agora ele ia fazer a paz. E conseguiu, de alguma maneira, fazer com que, pelo andar da carruagem, por enquanto, não hajam novas agressões. Agora, o Irã também ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, por onde passam mais de 20%, né, da produção de petróleo ali da região. E hoje,
ele disse, entre outras coisas, que a China devia estar muito agradecida, porque a galera vai poder continuar comprando petróleo do Irã sem problemas. Então que isso devia fazer a China voltar a comprar mais dos Estados Unidos, porque desde o dia 4 de maio desse ano a China não compra uma gota de petróleo dos Estados Unidos. Então, assim, você veja que é um emaranhado de interesses e de vontade também de dizer quem manda nessa brincadeira, porque acho que isso fica muito claro no caso do Trump, né? Ele quer mostrar ao mundo que quem manda nessa história é ele, mais ninguém. E não é por outro motivo que ele ficou realmente muito, muito irritado, para não dizer outra coisa, com o governo do Benjamin Netanyahu. Inclusive publicamente, né, Israel? Que, assim, foi assim, ele falou com Israel, com Netanyahu, de uma maneira bastante agressiva publicamente. Então, a gente tem aqui o print da rede social do Donald Trump falando o que ele estava achando dessa história, que ele estava muito enfurecido mesmo e exigindo que Israel não jogasse bombas depois desse cessar-fogo que foi determinado por ele. Então, ele disse o seguinte: Israel, não lancem essas bombas. Se fizerem, é uma grave violação. Tragam seus pilotos para casa agora. Israel, depois ele diz, não vai atacar o Irã. Todos os aviões darão meia volta, voltarão para casa enquanto fazem um amigável aceno de avião para o Irã. Ninguém se machucará, o cessar-fogo está em vigor. É isso, né, Lô? O Donald Trump e os Estados Unidos sempre fazendo esse papel de polícia do mundo, né, querendo fazer. E aí, Chico, depois, né, com o cessar-fogo aparente, como de fato agora a gente teve outras partes se pronunciando, e não só o Donald Trump, porque é difícil você acreditar num cessar-fogo, né, confiar somente na palavra do Donald Trump nos Estados Unidos. Então agora a gente teve um outro pronunciamento e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Eyal Zamir, dizendo que o foco de Israel volta a ser Gaza agora, Chico. Então, Israel continua bombardeando, mesmo nunca parou, né? Mesmo nesses últimos 12 dias, sem parar. Desde março, inclusive, teve uma trégua de 2 meses, mas nessa trégua... Parece que ele diz assim, não, calma aí, Trump, vamos obedecer o cessar-fogo e vamos voltar a humilhar, a exterminar, né, o outro povo, que é o povo de Gaza. Porque a humilhação chegou num ponto, né, Lu? Agora eles estão usando a própria fome para os assassinatos, para concluir o genocídio. Coisa que se viu muito na história nas colônias africanas ao longo de todo o tempo, os ingleses fazendo isso, no Congo, na Índia, o que se viu ao longo de toda a história, né? A Bélgica no Congo, e aí assim, com licença, Trump, tudo bem, vamos obedecer. Vamos voltar tudo para lá e vamos matar o que faltou. Parece isso, né? É o colonialismo, né, Chico? Você acabou de descrever aí com perfeição o que é o colonialismo, né? Então vai lá e trata quem está no local como descartável. E é o que Israel tem feito com os palestinos. Hoje saiu um levantamento porque a gente não sabe quantas pessoas de fato morreram até agora, porque tem muita gente debaixo dos escombros, né? Muita gente que não foi encontrada. Hoje saiu uma análise dizendo que podem ser mais de 370 mil mortos já. Então, assim, esse número de 50 mil, 60 mil que a gente vê na mídia são as mortes confirmadas dos corpos que foram encontrados, mas não se fala e não se tem como falar muito dos que não foram encontrados, que não foram resgatados, que ninguém sabe. Então, esse levantamento já aponta mais de 370 mil mortes. É assim, algo realmente impensável no mundo de hoje você vê isso acontecendo. Então eu queria ver o Donald Trump parar essa história. Essa ele já postou, inclusive, não é, o futuro, o que será o complexo turístico que Gaza vai virar. Então desse ele não desiste. Agora o mais maluco, quando o Trump dá o pito lá no Netanyahu, ele fala uma coisa depois, ele comenta que ele está tão metido em guerra, em confusões, que ele não sabe mais o que está fazendo.
eu prestei muita atenção nesse comentário, assim, não, ele está matando todo mundo, ele não sabe mais parar. Então agora ele volta a brincar em Gaza, ele tem que ter sempre uma guerra dele, ele cessa fogo contra o Irã, mas ele tem já o projeto de extermínio dele que continuará em andamento. Aliás, Elo, eu estava aqui fazendo, o pessoal não viu, né? Mas nos bastidores eu estava fazendo uma troca aqui de ponto, então não sei se você falou sobre isso, mas acho importante, a gente teve recentemente uma pesquisa que foi divulgada por Harvard, quem fez esse alerta também foi o professor Reginaldo Nasser, que se debruçou sobre isso, falando que esse número, na verdade, esse número oficial que a gente tem dos mortos em Gaza é uma subestimativa, porque não tem as vítimas que foram soterradas. Então, o número, na verdade, é muito maior, de acordo com essa pesquisa de Harvard, que é bastante recente e bastante aprofundada. E né, de fato... Foi exatamente o que eu falei, mais de 370 mil mortes aí, eles estão calculando, né, Gabi? É isso, acho importantíssima essa informação. Quem calcula hoje assim, com mais eficiência, pega a área que está totalmente em ruína e calcula o número de pessoas que moravam naquela área. Dá para ver que não é só 50 mil, não é. 50 mil é uma pequena cidade do interior, né? Não é. Exatamente. É impossível. Impossível. Exato. Gente, vamos falar sobre a cariação, que a gente abriu o programa falando sobre isso e a gente prometeu que entraria em mais detalhes sobre essa história, porque a gente tem a divulgação das atas de como é que foi essa cariação, então a gente vai trazer aqui, ler tintim por tintim para vocês, para a gente poder, de fato, avaliar, né? Esse encontro que foi ali entre o general Braga Neto, o tenente-coronel Mauro Cid, foi hoje de manhã, eles ficaram frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, né? Na verdade, foi ali no Supremo Tribunal Federal. A gente até antecipou aqui que não teria vídeo sobre isso, porque a audiência não foi filmada, não foi transmitida, os jornalistas também não puderam acompanhar, então, diferente dos depoimentos que a Elo estava ali acompanhando e pôde relatar para a gente quando a gente ainda não tinha acesso aos vídeos, dessa vez os jornalistas não puderam acompanhar. Aí a gente teve acesso à ata que foi produzida no final dessa sessão. Então, a gente vai trazer aqui alguns pontos que a gente pôde identificar sobre o mais importante, né, desse confrontamento de depoimentos que aconteceu. Então, em um dos momentos, o Mauro Cid, ele disse, eu acho que esse é o assunto principal, né, Chico? Sim. Que é a entrega do dinheiro em caixa de vinho. O Mauro Cid disse que se encontrou com o Braga Neto e recebeu o dinheiro que seria usado para financiar o Plano Punhal Verde e Amarelo, o plano que estava ali tramando para assassinar o presidente Lula, também o Alexandre de Moraes e o vice Geraldo Alckmin. Ele disse o seguinte, vamos lá, pelo excelentíssimo senhor ministro relator, foi dito, vamos lá, que indagado pelo advogado do réu Braga Neto, onde teria sido entregue o dinheiro, o réu colaborador é o Mauro Cid, disse não se recordar exatamente, mas que pode ter sido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada, ou seja, a garagem privativa, a sala da ajudância de ordens ou o estacionamento ao lado da piscina. O réu colaborador explica que a garagem privativa e o estacionamento ao lado da piscina seriam os locais onde ele, como ajudante de ordens, recebia as autoridades. Também indagado pelo advogado do Braga Neto, o réu colaborador disse se recordar que o dinheiro foi recebido pela manhã sem exatamente lembrar o horário e que a entrega não foi presenciada por mais ninguém e que não possui provas materiais do recebimento do dinheiro. E é nesse ponto, né, que a gente falava, onde estão essas câmeras, então? Sim. Né? Desses 3 locais possíveis aí, né, Lu? E tem outra coisa, né? Cadê a pessoa que entregou o dinheiro pro Braga Neto entregar pro Cid? Cadê a pessoa que recebeu o dinheiro da mão do Cid? Também siga, né, o caminho do dinheiro, isso também pode provar alguma coisa. Agora, a gente saiu dessa cariação da mesma maneira que a gente saiu dos depoimentos do Mauro Cid e do Braga Neto diante do Alexandre de Moraes, que foram, inclusive, transmitidos, né? Que a gente passou vários trechos aqui. Eles, um continuou dizendo que o outro está mentindo, em linhas gerais, né? Um disse uma coisa que o outro nega e ficou tudo do mesmo jeito como estava, ninguém esclareceu, ninguém mudou de posição.
E eu achei engraçado porque os advogados do Braga Neto saíram tentando fazer um auezinho, né? Dizendo que o Mauro Cid foi chamado de mentiroso e baixou a cabeça. E o advogado do Mauro Cid negou tudo, disse que isso nunca aconteceu. A palavra mentira, mentiroso, não existe em lugar nenhum dessa ata. Se isso aconteceu e não foi transposto para a ata, eu não sei, mas não está lá. E outra coisa, regra da careação. Um réu não podia falar nada diretamente para o outro. Então, se o Braga Neto chamou ele de mentiroso, ele descumpriu a regra, mas eu acho que estaria lá na ata, né? Esse é um ponto importante. Chico, eu vou passar para você. Posso trazer a parte do Braga Neto para a gente confrontar? Por favor, vamos ao general. Aí, o que o Braga Neto ele diz? Ele confirma que o encontro existiu, só que ele disse que não passou dinheiro nenhum para o Mauro Cid, né? Então ele diz o seguinte: pelo excelentíssimo senhor ministro relator, o que foi dito? Que indagado pela advogada do réu colaborador Mauro Cid, o réu Braga Neto reafirmou que não era comum que lhe pedissem recursos, pois isso era centralizado no presidente do partido PL ou do próprio presidente da República. Isso ele falou em depoimento também. Então, mais uma vez ele está repetindo isso. Mas que quando o pedido lhe era feito, o seu procedimento era encaminhar ao tesoureiro do PL. No caso dos autos, o general Braga Neto se recorda que foi abordado pelo réu colaborador, Mauro Cid, na saída ao lado da piscina no Palácio do Alvorada, ou seja, grifando essa parte aqui, né? Com o pedido do réu colaborador, né, de Mauro Cid, da necessidade de recursos que deveriam ser obtidos pelo PL. No depoimento dele, ele falava que seria um dinheiro para a campanha. Não se falou em valores e o réu Braga Neto encaminhou o pedido ao tesoureiro do PL. Então ele está terceirizando ali para o PL. Ele está passando a bola para a turma do Valdemar Costa Neto, que até agora passou liso por isso tudo, não foi incriminado por nada. Mas volta à sua tese, Gabi, da questão da Câmara. É um lugar de máxima segurança, é a morada do presidente da República. Lá tem câmera, sabe, até naquelas sariemas que correm ali na frente, usam câmeras, sabe? Então, não tem como não ter uma imagem dessa história. Mas a gente tem que lembrar também, não é, Elô, que essa exaltação, essa festa que está fazendo a defesa do Braga Neto, como se apenas por dizer que o outro é mentiroso, está tudo resolvido, isso não resolve nada, porque o Punhal Verde e Amarelo, você tem aquelas inúmeras gravações, você tem aquele esquema montado em que cada um dos personagens era uma chave da Copa do Mundo, né? Um era Brasil, o outro era Marrocos, cada um representava um país para despistar o plano de morte do presidente da República, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin. Então, está tudo descrito, comprovado. Essa questão, ela serve para esclarecer quem financiou e se o Braga Neto também é responsável pelo financiamento, pela parte da grana do golpe. Mas isso não tira o Braga Neto da cena do golpe. Ele é personagem principal na parada. Se tinha ou não o dinheiro da Caixa do Vinho, isso é uma pequena parte da história. É a parte do follow the money. Né? Exatamente. Não siga o dinheiro. Não significa que ele... agora o Braga Neto está se achando e acha que vai ficar fora do financiamento porque o Cid não teria conseguido comprovar ali cena a cena a questão da Caixa do Vinho. Nada disso. Segue com o mesmo papel de golpista, de quem passou a vida inteira ali tentando encorajar aquele pessoal da frente do quartel de fique aí, daqui a 72 horas teremos alguma coisa. Então, isso não esvazia em nada o papel do general Braga Neto. E eu acho que também ele, com esse depoimento, ele comprova pelo menos metade da história, né? Ele e o Cid falam a mesma coisa, que o Cid pediu um dinheiro para ele, que ele recomendou o Cid para buscar o PL e que quando não deu certo, o Cid voltou ao Braga Neto. Daí em diante é que eles começam a divergir, mas existe uma negociação em torno de grana que os dois admitem que aconteceu. Então até aí vai. Agora, como eu disse, né, o Braga Neto pode mentir,
para livrar a própria cara, porque o réu tem direito de fazer isso. O colaborador não pode. O colaborador tem que falar a verdade. Se aparecer alguma imagem do Braga Neto nesses dias em que ele diz que pode ter recebido dinheiro, nessa semana, entregando uma sacola para o Mauro Cid, aí o Mauro Cid, se disser que não recebeu nada, ele se incrimina. Mas pode provar que ele está falando a verdade. Então, no fim das contas, sem uma outra prova, né, desse encontro deles, dessa passagem da sacola da mão de um para o outro, vai ficar muito difícil comprovar que esse evento aconteceu. Mas, é como você falou, Chico, isso não quer dizer que isso livra a cara do Braga Neto da participação dele em toda a trama golpista, porque existem outros fatores que estão na denúncia e que foram levantados pela Polícia Federal. Eu posso trazer mais uma careação que foi interessante que aconteceu na parte da tarde. Aliás, a gente está dizendo aqui, né, que eles ficaram frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, mas que o ministro Luiz Fux também estava acompanhando a careação e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também estava lá. Os advogados também... Gabi, um detalhe importante dessa careação, né? Que foi um ponto muito polêmico no dia do depoimento, mas que hoje ficou bem, bem claro. Mauro Cid admite que a bolsa que ele recebeu do Braga Neto estava lacrada e lacrada ficou. Ele não abriu, ele não viu a cor do dinheiro, mas calculou que era um bom volume pelo peso da sacola. Pelo peso. Isso é fundamental. Então... Parece coisa de quem era acostumado a calcular dinheiro por peso, né? Convivendo ali com o Bolsonaro, convivendo com a turma que gosta de dinheiro vivo, dinheiro em espécie, ele era acostumado. Aqui é 100 mil, 200 mil, tá mais pesadinho, 350. Né? Parece a balança do esquema todo do Bolsonaro, né? Estava sempre pesando na mão ali alguma coisa. Ele fala com tanta, né, convicção que parece gente que estava sempre medindo o peso de dinheiro. O Elo, aí a gente teve também, só mais uma coisa, né, que você estava falando sobre essa característica também, os jornalistas, li em alguns lugares também, que o Mauro Cid não fez aquele cumprimento militar, né, que normalmente eles fazem quando eles se encontram, quando ele encontrou o Braga Neto, que é bastante comum nesse meio militar. Então, é uma maneira de você demonstrar um respeito à hierarquia. Isso também não aconteceu ali. É mais uma... Ele teria que bater continência ou o quê? Ele tem um cumprimento militar, vamos dizer assim. Seria bater continência, né? É o normal no mundo deles ali, né? Mas eu acho que já quebrou essa hierarquia, foi pro buraco essa altura, né? Só faltava... Ainda está lá o tenente-coronel Cid, o delator de toda essa história, está com todo esse respeito por essas pessoas que são acusadas, né? Imagina a cena, Chico. Imagine você a cena. Mauro Cid entrando na sala da careação, olha para o Braga Neto, aquele general, esperando a continência que não vem. Só isso já deve ter deixado ele bem abalado na hora da careação. Ô, Elo, você ressaltou uma imagem importante, né? Porque na vida inteira o Braga Neto recebeu essa continência. Aí chega um dia que não tem mais isso, se desmancha qualquer ideia de autoridade de um sobre o outro. Ali é delator e delatado. É delator e réu. Exato. E no dia dos depoimentos, né, a gente tem até uma foto de como o Mauro Cid cumprimentou o Jair Bolsonaro. Estava sorridente, tudo, foi uma coisa mais amistosa. Mas, no caso do Braga Neto, ele não prestou continência, então já foi um clima um pouquinho diferente. Mas teve a careação da parte da tarde também entre o Anderson Torres e o general Freire Gomes. Essa também é boa. O Freire Gomes, ele não é réu, né, mas ele é testemunha. Mas ele negou, né, o Freire Gomes, ele disse que jamais deu ordem de prisão ao Jair Bolsonaro. Essa é a história principal que envolve o Freire Gomes. Então, a gente tem aqui também o trecho da ata que diz respeito. Ele foi indagado pelo ministro Luiz Fux. E aí ele diz o seguinte, né? A testemunha esclarece que após as eleições, principalmente a partir das reuniões do dia 7 de dezembro, foi explicado ao então presidente Jair Bolsonaro
que, por inexistir qualquer indício de fraude nas eleições, as medidas previstas nesse esboço de decreto, se fossem aplicadas, poderiam responsabilizar o então presidente da República, inclusive com a possibilidade dele ser preso. Aí, esse trecho em destaque que está na sua tela, para você que nos assiste também com imagens. A testemunha esclarece que jamais deu ordem de prisão ao então presidente, mas sim que o avisou das consequências jurídicas do eventual decreto que previa medidas de exceção, inclusive alertando a ele, ao presidente, que deveria pensar no dia seguinte. É um pouco o que a gente falou no dia do depoimento também, né, Lu? Que o Freire Gomes, ele usa palavras assim que amenizam bastante, mas nega, diz que não ameaçou de prisão. Gabi, ele diz que alertou o Bolsonaro para consequências jurídicas ou judiciais, não sei a palavra exata que ele usou, caso ele adotasse aquelas medidas de exceção quando não havia nenhum indício de golpe. Agora pense, Gabi, coloque-se dentro do Palácio da Alvorada, você lá olhando o Freire Gomes conversando com o Bolsonaro. Você acha que ele chegou para o Bolsonaro e falou: senhor presidente, acho que o senhor deveria considerar as medidas judiciais que porventura poderiam vir a ocorrer caso o senhor... Não, claro que não, né? Ele deve ter dito: olha, isso daqui pode dar em prisão, ou eu posso ser obrigado a lhe dar a voz de prisão se o senhor for em frente com isso, né? A linguagem que eles usaram um com o outro não é esta que está na ata da acariação do Supremo Tribunal Federal, com certeza, né? Então, ele pode não ter dado a ordem de prisão para o Bolsonaro naquele segundo, mas ele pode ter dito ao Bolsonaro que ele teria que fazer isso. De qualquer forma, o que é essencial é que ele avisou o Bolsonaro que o que ele estava tentando fazer era ilegal, que ele não tinha o direito de fazer o que ele estava propondo. E isso voltou a ser discutido uma semana depois pelo ministro da Defesa do Bolsonaro com os comandantes das forças, ou seja, a intenção de dar um golpe continuava sendo discutida dentro da esfera do poder, né, em Brasília. É o que importa na parada, né? No fim das contas, é isso. Elô, bom Tem demais. outra coisa muito engraçada também. Pode falar. Rapidinho. Pode falar. O Braga Neto, o Freire Gomes diz ao Alexandre de Moraes que em nenhum momento Bolsonaro me pediu para que mantivesse as pessoas na frente do QG. Aí eu pergunto, tá, e ele te pediu para tirar? Não pediu, né? Então, meu amigo. Hora nenhuma. É só tentativa de livrar a cara do Bolsonaro e mais nada, né? É, exatamente. É, fazer um agrado ali, né, pro cara. Um aceno, né? É. Como gostam de dizer. Um aceno. É. Elô, agora sim, muito obrigada por hoje, querida. A gente se vê de novo essa semana. Bom trabalho por aí. Valeu. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite, Elô. Obrigado. Rodrigo Viana está chegando aqui na nossa mesa para conversar. Pode vir. Nunca sei se eu posso passar aqui, que eu vou passar na frente da câmera. O senhor das causas urgentes. Aliás, Santo... Não é Santo Expedito, mas é da urgência. É, não chego a esse ponto, né? isso aí. Acariações. Acariações, a gente tem versões ali da guerra também, né? Irã, Israel, também com Donald Trump. Aliás, a gente vai falar a respeito de tudo isso. Mas antes, falando em coisas que a gente vai falar a respeito, a gente tem Precisamos Conversar hoje, né? Ah, eu sempre fico doido para saber a pauta, porque só melhora, né? Eu tenho aqui a pauta. Tem aí? Então solta Pra contar. Solta um agrado Dá um aí spoilerzinho. da pauta. Eu achei interessante essa também, né? Dá para tolerar a traição? Olha só, então hoje, muito no boa. dia 24 de junho, a gente vai falar sobre a velha vista grossa nas relações amorosas, sabe? Aquela coisa assim que deixa passar. Aliás, tem que, num relacionamento, se não tiver um pouquinho de vista grossa... Deixa passar, não dura nada, né? Você não pode estar ali de plantão permanente com tudo, né? Você tem que deixar rolar, Plantão permanente, basta aqui a gente nas notícias, né? Aí já é Em casa demais, dá uma né? relaxada, é isso. Aí já é demais. Tem também epidemia silenciosa dos remédios para dormir no Brasil. Importantíssima essa pauta. Muito boa. Remédio para dormir, remédio para emagrecer,
Mas aqui no caso é para dormir, né? Nesse caso é pra dormir, e a crise do sono, né? Como isso E haja canetinha, né? Tem canetinha para tudo aí hoje também, para emagrecer, para não sei o quê. Para dormir acho que ainda não tem, né? Não vou nem dar ideia, inclusive, porque, olha, realmente... É que no fim das contas, quando a gente está falando de crise do sono, a gente está falando de uma epidemia de ansiedade que a gente claro, tem, né? bombardeio de notícia ruim, né? As pessoas vão dormir pensando em coisas complicadas no mundo e acordam já também pensando nisso, né? Exatamente. Aí a gente tem também a Marcha do Orgulho, aqui em São Paulo, e eu achei muito interessante o tema da marcha dessa vez, que é o envelhecimento como um ato de resistência. Então, é o envelhecimento, né, da população LGBTQIAP+, porque, de fato, envelhecer, né, para essa população é muito mais, né? Quer dizer, é não ser morto. Sim, é muito É não ser assassinado, né, nos espaços, é poder continuar existindo como uma maneira de resistência. Então, muito interessante. A gente vai acompanhar depois do ICL Notícias segunda edição, a partir das 7 horas da noite, a Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi, a Nina Silva e a Sara Zara conversando, e você pode entrar no grupo do Zap para ficar muito por dentro de tudo, receber os spoilers e os conteúdos exclusivos, icl.com.br/precisamos conversar para ter acesso a tudo. Isso que nos espera hoje. Cada Muito semana bom. a gente está com uma pauta melhor que a outra. Vamos voltar a falar, gente, sobre o cenário internacional? A gente vai falar sobre a guerra ainda, já que na guerra falou de traição, tem uma traição, né? Foram um pouco traíra com o Trump ali. Porque ele anuncia o cessar-fogo de manhã e continuam os bombardeios. Israel bombardeia o Irã e vice-versa. E aí, de repente, o Irã aparece e diz... Foi uma grande vitória. Os dois cantaram vitória, né? Israel diz que eliminou o programa nuclear iraniano e o Irã diz que derrotou, Israel conseguiu resistir, que o programa continua, que o programa nuclear continua. Cada um está reivindicando a vitória, mas acho que o ponto aí da traição é Israel com o Trump, né? Ah, bom, sim. Aí tem realmente um componente ali de Israel querendo puxar para si, o Trump também. E a gente sabe que a conversa entre o Trump e o Netanyahu foi bem bélica. Não pode ser um pouco de jogo de cena também, né, Gabi? Porque acho que o professor vai ajudar a gente a entender. A gente tem um convidado agora que vai falar sobre isso, porque o Trump é o rei da comunicação, né? Da comunicação de um jeito, às vezes, perverso e tal. Mas hoje ele cumpriu, inclusive, um papel de elogiar o Irã. Não sei se vocês separaram, né? O Trump, os repórteres, o Irã não está respeitando o cessar-fogo. E o Trump, não, Israel também não está. Eu estou muito bravo com Israel, né? Mas me parece que isso pode ser um jogo de cena, Gabi. Mas vamos perguntar para o especialista. Vamos perguntar para o professor de Relações Internacionais da FAP, o Lucas Leite, que está chegando aqui para conversar com a gente. Professor, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Boa noite, é um prazer enorme estar com vocês. Professor, então a gente comentava aqui, né, como Israel e o Irã estão cantando vitória também. Israel dizendo que cumpriu seus objetivos. Tem uma nota oficial do governo do Netanyahu dizendo que essa ofensiva eliminou, aí abre aspas, né, eliminou uma dupla ameaça existencial imediata, nuclear e balística, fecha aspas. E além de agradecer ao Trump, os israelenses dizem que agora vão voltar as atenções à faixa de Gaza. Antes disso, a gente teve o Donald Trump falando sobre cessar-fogo. Mas eu acho que chama muito a atenção, e o Rodrigo Viana fala sobre essa possibilidade, né, de ser encenado, porque o Donald Trump, desde o início, né, se insere nesse conflito com uma dramatização, né, performático nas redes sociais e tudo. Então, essa é a sua primeira avaliação para a gente entrar na conversa. Muito bem, eu concordo que nós tivemos um grande teatro, né? Mas um teatro mórbido, se nós pensarmos que morreram pessoas, que a gente teve destruição de infraestrutura, a gente teve perda de cientistas, de perdas civis, portanto, principalmente, quando a gente fala dos ataques que Israel e os Estados Unidos fizeram ao Irã. Nesse sentido, eu concordo que sim, se nós olharmos em termos práticos, os interesses objetivos desses atores ali na região, tanto políticos quanto militares, nenhum deles conseguiu todos os seus objetivos. Até porque esses objetivos não estavam tão claros desde o começo. Para os Estados Unidos, qual era o objetivo? Defender Israel? Acabar com o programa nuclear iraniano? Fazer mudança de regime no país? Porque nenhum desses três aconteceu de fato. O máximo que pôde acontecer é justamente esse estreitamento das relações com Israel e demonstrando que é
que é um país aliado que está pronto para defender Israel quando necessário. Do lado de Israel, qual era o objetivo? Encerrar completamente o programa nuclear iraniano? Não aconteceu, definitivamente. Era acabar com toda a possibilidade de reação do Irã? Isso também não aconteceu. Seria, portanto, mudança de regime, assassinar o Ayatollah? Nada disso aconteceu e mudança de regime, na verdade, é a última coisa que seria provável de acontecer nesse momento. Quando nós olhamos para o caso iraniano, qual que era o grande objetivo do Irã? Se defender de duas grandes potências nucleares, evitar que seu programa nuclear acabasse e ainda conseguir um cessar-fogo para voltar para a mesa de negociação para definir quanto de urânio ele poderia enriquecer para aí sim usar nas suas usinas nucleares. Se de fato nós pensarmos em objetivos iniciais e cumprimento desses objetivos, eu vejo que quem saiu melhor do começo ao final foi o Irã. Nenhum deles é vencedor de fato desse pequeno conflito. Que, de novo, aí eu concordo sim, tem a questão da teatralidade. Porque se nós olharmos esses ataques finais, por exemplo, principalmente, a entrada dos Estados Unidos, a escolha do tipo de armamento, os que foram atingidos, as pessoas que estavam envolvidas, nada foi realmente em grande escala. Nada, em última instância, deixou com que eles não tivessem uma porta de negociação depois. Tanto é que o Irã, assim como os Estados Unidos, estavam muito mais próximos desse cessar-fogo do que a partir de Israel. O que Trump fez na prática foi jogar contra todos para tentar colher os louros dessa possibilidade e mostrar para Israel que ela não tem que ir, Israel não tem escolha. Ou segue junto e, portanto, apoia um cessar-fogo em relação, pelo menos, às hostilidades maiores, ou perde apoio dos Estados Unidos. O Trump, ele quer, inclusive, o Nobel da Paz, né? Meu. Tá circulando para isso. Querer todo mundo falar, até papagaio fala, como diria o Romário, né, se não me engano. Porra. Mas não, você duvida, Rodrigo? Eu não duvido, viu? Ele pode querer o que ele quiser. Agora, o presidente iraniano, que é o Massoud Pezeshkian, agora sim, saiu. Ele disse que o Irã conquistou uma grande vitória sobre Israel e os Estados Unidos, aqui para trazer o pronunciamento dele para a nação, né? Ele anunciou o fim do conflito, voltou a dizer que a guerra foi imposta ao Irã pelo aventurismo de Tel Aviv, então dizendo que foi obrigado, né? Que não teve escolha. E também o chefe da Agência de Energia Atômica do regime disse que o país vai restaurar as instalações nucleares que foram atacadas pelos Estados Unidos e por Israel. Para contextualizar um pouco, né, o governo iraniano está dizendo que está avaliando os danos, alegando que busca evitar interrupções nos serviços. Eu queria te perguntar, professor, aproveitando que a gente está falando do Irã, né, se o senhor avalia que o Irã está isolado de alguma maneira, né, porque teve prejuízos muito grandes. E se, de alguma maneira, toda essa situação não acaba empurrando, estimulando o Irã a, de fato, aí, ter uma bomba nuclear, né? Ótima pergunta, porque acho que esse é o ponto atual da posição iraniana. Os iranianos não tinham interesse na manutenção desse conflito, não têm interesse no conflito prolongado com dois atores que são muito superiores em termos de tecnologia e armamentos, porém, né, o Irã estava preparado para a possibilidade de se defender. Quando nós olhamos em termos dos vizinhos, nós temos praticamente ninguém ali realmente apoiando o Irã. Hoje nós temos boa parte daqueles países que têm se aproximado mais até de Israel e dos Estados Unidos. Nós temos as outras potências da região, como a própria Arábia Saudita, tem uma relação muito boa com os Estados Unidos e definitivamente não entraria para ajudar o Irã, até porque eles são muito rivais em relação à hegemonia na região. E se nós pensarmos um pouquinho ali para a direita, né, para leste do Irã, talvez o Paquistão, que tem demonstrado um pouco de solidariedade com o país. Se nós olharmos para outras potências, a Rússia seria um aliado interessante? Até seria, mas a Rússia já tem um cenário de guerra, uma frente de guerra, que a deixa completamente ocupada, que já exaure seus recursos. Então não faz sentido para a Rússia adotar com tanta veemência uma proteção de um ator que ela não conseguiria realmente ajudar, porque ela já tem suas preocupações. Além disso, o que a gente pode perceber? A ajuda russa, ela é muito mais indireta. Ela está falando mais hoje de capital tecnológico, de cientistas, de venda de armamentos, portanto, naquilo que pode ajudar de forma indireta o Irã se defender. O outro aliado que muita gente levantou é a questão da própria China. Mas a China é um país que é tão pragmático e está tão focado na sua manutenção e estabilidade que o último interesse da China seria entrar em um conflito no Oriente Médio e menos ainda entrar num conflito de alcance global ou mais que regional. Então a China nesse momento ela foi de fato o adulto na sala,
Foi ela que chamou para negociação, foi ela que propôs uma resolução no Conselho de Segurança, é a China que tem tentado atrair os lados para um processo de negociação mais amplo. Perdão, a segunda pergunta foi o que mesmo? A questão da bomba atômica, né, que a Gabriela perguntou, se o Irã ainda está no caminho de poder produzir uma bomba atômica. É justamente porque foi pressionado, né? E se viu sozinho na parada, né? Exato. Se não tinha intenção, agora parece que pode ter, né? Ótimo, perfeito. O raciocínio é esse mesmo. A ideia de que o Irã está solitário, não tem aliados, não tem capacidade de se defender. E a qualquer momento, como já aconteceu anteriormente, Israel vai furar esse cessar-fogo, vai fazer novos ataques quando entender, usando de um mecanismo que é ilegal, que é o da legítima defesa preventiva ou legítima defesa natural. Isso não existe no direito internacional. O incentivo que existe para o Irã nesse caso, se não acontecerem as negociações que levem em conta os interesses iranianos, é justamente aquele que ele possa, pelo menos, dissuadir os outros de o atacarem. E como que os países podem fazer isso? Com armamentos similares, ou seja, buscando, sim, armas nucleares, que não significa que algum deles vai usar, até porque armas nucleares, nas relações internacionais, a gente diz que, em geral, são utilizadas para dissuasão, para evitar que outro ator me ataque, né? Ou seja, para evitar que alguém considere me atacar. Porque nós temos o mecanismo, o princípio da destruição mútua assegurada. Então, se um ator ataca, o outro vai responder e, com isso, todos serão destruídos. Não é do interesse de atores nuclearizados criar um conflito desse tamanho e destruir completamente seu território, sua população, sua economia. Ninguém ganha com isso. Então, quando nós falamos que há um equilíbrio do terror com armas nucleares, essa é a lógica, que todo mundo fica tenso, obviamente, né? Aquele clima de Guerra Fria, que a gente já estudou bastante, mas, no caso atual, a gente não tem esses mecanismos daquela época e, portanto, poderia sim ser um elemento de dissuasão de Israel e de equilíbrio, inclusive, de poder na região. Lembrando que Israel é o único país ali do Oriente Médio que tem armamento atômico, né? Se você vai para outras regiões, Índia e Paquistão, que são dois rivais importantes na Ásia, um pouquinho mais para leste, os dois têm armamento nuclear e ninguém usou, né? É mútua dissuasão, como disse o professor aí. Então, o Irã pode ter um argumento aí, olha, Israel mostrou que não respeita ninguém. Por, entre aspas, preventivamente, faz um ataque preventivo porque pode, porque quer, porque diz que vai atacar porque ele não tem arma nuclear. Se tivesse, não atacaria. Se tivesse arma nuclear, não atacaria. Então, mostra, quer dizer, o grau de crueldade quase que existe nesse tipo de relação, mas também de pragmatismo, né? Estados Unidos e União Soviética, 50 anos, os dois armados até os dentes com armas nucleares, e esse equilíbrio permitiu que não houvesse a guerra, na verdade, né, Gabi? Exato. Professor, até aqui para complementar, tem algumas informações do The New York Times, né, que traz um relatório dos Estados Unidos, foi obtido, né, pelos jornalistas do New York Times, contradizendo o governo dos Estados Unidos e dizendo que essas instalações nucleares do Irã não foram destruídas. Isso é muito importante. Então, ainda o país, né, o Irã, pode enriquecer urânio e construir uma bomba em até 6 meses. Aí a Casa Branca está negando, mas no fim das contas, segundo aqui a reportagem do The New York Times, né, a gente tem aqui um documento da Agência de Inteligência de Defesa mostrando que esses ataques, né, que foram em 3 locais, foram atingidos, né, Fordow, Natanz e Isfahan, ainda não chegaram a colapsar suas estruturas subterrâneas, onde estão parte dos principais laboratórios do programa nuclear iraniano. Ou seja, no fim das contas, não tem como garantir, né? Se houve sequer um atraso no processo, né, Exato. do urânio. Talvez nem isso. Porque a estrutura física das instalações continua de pé, segundo a reportagem, Chico. Talvez fosse mais jogo continuar na negociação, né, na mesa, né, professor? Eu concordo. Dada o que tem sido levantado na mídia, a partir de outras fontes que não sejam apenas ocidentais, mas, né, no próprio New York Times está falando isso para a gente, o que a gente tem de mais provável, de uma hipótese que nós podemos levantar, é que esses ataques eles não foram para destruir completamente essas instalações. Porque se fosse de fato, os Estados Unidos teriam enviado mais aviões com poder muito maior para atingir justamente nesse aparato subterrâneo. E a principal delas, né, em Rostov, que a gente comentou, ela foi atingida, sim, realmente estragou parte da acessibilidade, aquela parte, né, que fica mais do lado de fora, exterior ali, as instalações, mas dentro nós temos relatos de que não teve, de fato, uma contaminação, porque não houve
a chegada das bombas nesse lugar, ou seja, os bunkers e toda aquela estrutura que foi construída nas montanhas tem funcionado muito bem. Por isso, a ideia de que a gente teve uma grande ameaça, a possibilidade de uma guerra mundial, ela é um pouco utópica, né? Ela beira, na verdade, a falta de conhecimento sobre a questão. Porque foi tudo, sim, muito teatralizado. O ataque dos Estados Unidos foi teatralizado, a resposta iraniana foi completamente teatralizada, e quando o Donald Trump fala que agora conseguimos nossos objetivos, temos paz, atingimos tudo que a gente queria, ele está, na verdade, tentando construir a ideia de que os Estados Unidos foram responsáveis por escalar o conflito e o Irã cedeu para que os Estados Unidos e Trump, portanto, fossem os grandes vitoriosos. Vamos ver até que ponto Israel realmente vai continuar adotando esse discurso e realmente está disposto a adotar um cessar-fogo. Porque, de novo, Israel é um dos países que mais desrespeita o cessar-fogo de outras ocasiões, né, que nós tivemos já com outros países. O Líbano, então, nem se fala. Professor, eu ia só chamar justamente a atenção para o caso de Israel, né? Então, se a gente tem um balanço, é provisório, é hipotético, porque ninguém ainda chegou perto das instalações nucleares, mas aparentemente não foram atingidas nos subterrâneos, então teve algum atraso? Não sabemos, mas aparentemente continua o programa nuclear iraniano. Então, continua o programa nuclear iraniano. Do lado de Israel, parece que o objetivo declarado era impedir a bomba nuclear, mas o objetivo interno imediato do Netanyahu era evitar que houvesse uma articulação daqueles que tentam derrubá-lo do poder, porque se perder apoio no parlamento, ele pode inclusive sofrer processos judiciais. Como é que o senhor avalia agora a situação interna em Israel? Israel já avisou que vai se voltar de novo para Gaza. Então, é como se o Netanyahu não pudesse tirar o pé da guerra. É um governo de guerra permanente, até pela sobrevivência política do seu principal líder, Benjamin Netanyahu. Seria por aí? Ótimo. Quando você falou justamente a ideia de guerra permanente, nós trazemos isso historicamente de outros períodos, falando de colonização, falando de imperialismo e falando do fascismo. Que é essa ideia de que eu preciso de um inimigo externo constante o tempo todo para legitimar a minha atuação interna, para legitimar a minha opressão, a violação dos direitos humanos, como tem ocorrido, o genocídio em Gaza. Então isso tudo, essa mudança de um ator para outro, agora é o Irã, depois é o Líbano, depois é o Hamas, é o Hezbollah, agora é Gaza, tudo isso constitui justamente essa incapacidade de definir objetivamente quem é o inimigo, em que medida a guerra começa e a guerra termina. Vamos pensar, por exemplo, no caso da invasão de Gaza. O que está acontecendo ali não é uma busca por terroristas e nem por reféns, porque se de fato Israel quisesse ter os reféns de volta, ele já teria negociado, isso já teria acontecido, porque o Hamas já fez uma proposta de saída de Israel do território e retorno de todos os reféns. O que nós temos ali, na verdade, é um objetivo ulterior, que tem a ver com esse processo de colonização israelense, que é a ideia de uma limpeza étnica, uma ocupação daquele território para que haja colonização de novo de outros israelenses e, portanto, também a abertura, que é o próprio Trump, né, chamou do que seria uma Riviera do Oriente Médio, ou seja, já pensando até na questão econômica, de capitalizar aquilo com resorts e coisa do tipo. É uma desumanização total desse outro. Então, Israel e Netanyahu fazem isso para justamente tentar ganhar coesão dentro do país. Mais de 80% da população, aparentemente, de Israel apoia, inclusive, as empreitadas do atual primeiro-ministro israelense, o que é um problema muito grande. Professor, a gente falou internamente de Israel, vamos para os Estados Unidos, a política interna lá. Até que ponto aquele entorno trumpista, mais ideológico, que não estava querendo a guerra, influenciou nessa parada da guerra, nesse cessar-fogo? Boa pergunta, porque muita gente tem questionado, né, em que medida os MAGA, Make America Great Again, esse grupo que é tão vocal em favor do presidente Donald Trump, em que medida ele aceitaria a intervenção dos Estados Unidos em outro país, assumir, por exemplo, uma mudança de regime, enviar tropas ou coisa do tipo. E, em geral, o que eu tenho acompanhado? Que uma parte desse MAGA, aquela que é muito trumpista, aquela que vai seguir com Donald Trump independentemente de qualquer coisa, ela permanece do lado de Trump, aparentemente não mudou nada. Por quê? Porque esse pessoal, eles acreditam nessa lógica de que o Trump pode definir a qualquer momento o que é o novo passo, qual que é o próximo e melhor passo, e isso seria suficiente para eles, porque de acordo com eles, Trump está certo em qualquer medida, e tudo que foi feito ao contrário, né, contra o Trump, é portanto uma tentativa de sabotar o seu grande projeto de fazer os Estados Unidos serem grandes novamente. O que nós percebemos é que houve uma movimentação maior
de republicanos mais moderados, de republicanos mais tradicionais do partido, que criticavam abertamente, ainda continuam criticando abertamente Donald Trump, no sentido de falar que não é o momento de invadir, de gastar os recursos, porque o próprio Trump defendeu durante a campanha que o seu objetivo era tirar os Estados Unidos das questões externas e focar nas questões domésticas, focar na questão da inflação, dos alimentos e de tudo aquilo que tem sido o grande movimentador de fato do período eleitoral. Por isso, a gente pode perceber que são muitos grupos diferentes nos Estados Unidos, e o que não significa dizer que, por exemplo, os democratas não apoiaram, né? Muitos dos democratas têm uma ligação muito forte com o lobby, né, sionista nos Estados Unidos, e isso fez com que vários deles apoiassem, inclusive, o presidente Donald Trump, mesmo que veladamente. Então nós temos esse problema dentro dos Estados Unidos, que os partidos eles não são essas caixinhas fechadas, né? A sociedade hoje, os partidos políticos dos Estados Unidos, eles são muito difusos, eles são formados por muitos grupos, diferentemente, né, entre eles, e muito dificilmente a gente conseguiria um consenso para algo como impeachment, por exemplo, uma pressão para que Trump realmente voltasse atrás. É interessante isso, né, professor? Porque no começo foi uma mudança de postura, né, Chico, que a gente realmente observa no Donald Trump, porque quando Israel bombardeou o Irã, a primeira postura dos Estados Unidos foi, olha, não tem nada a ver com isso, né? E depois foi completamente diferente. Além de entrar, de fato, dos Estados Unidos, né, atacando, ainda por cima estava ali fazendo ironias contra o Irã, publicando nas redes sociais a respeito disso, e depois veio o cessar-fogo. Então foram consecutivas mudanças. Dá uma satisfação a Israel, né, mandando lá, mas também não manda tanto ao ponto de destruir nada. Ficou um grande teatro. Parece um vai e vem, que era uma coisa que ele fazia com relação à guerra comercial, né? As tarifas com a China. Sim, parecido. Ele atacava a China, aí ele subia, depois ele dizia, não, agora os Estados Unidos e a China estão no mesmo patamar, a gente já negociou, tá tudo bem, enfim. Lembra muito, né, esse vai e vem que a gente mal conseguia digerir e já viu uma mudança nova na imposição das tarifas, né, Rodrigo? Você lembra lá no começo do governo Bolsonaro aqui no Brasil que ele tomava tantas medidas em seguida que as pessoas até diziam o bolsonarismo, a extrema-direita, tem essa tática, ocupa de tal maneira o cenário político que quase não sobra espaço para a oposição. Sim. É como se ele ocupasse o espaço. Isso. Agora eu apoio Israel, agora eu critico Israel, sim, agora eu ataco o Irã, agora eu digo que o Irã... Agora eu mando parar a guerra. Agora eu mando parar a guerra. Está sempre no centro midiático. Então, ele domina a pauta. Ele tem o comando ele dá as cartas o tempo todo, não é que ele fica só de um lado, é como se ele jogasse xadrez contra ele mesmo. Isso. Ele tem as pedras pretas e as pedras brancas dentro do tabuleiro. Me dá um pouco essa impressão, mas tem um ponto importante que o professor ressaltou, em Israel, a maioria da população apoia os ataques. Nos Estados Unidos, todas as pesquisas mostram que não. Tem uma parte dos republicanos que sim, porque são seguidores automáticos de Trump, como ele disse, e tem uma parte dos democratas que sim, porque tem a aliança histórica com o sionismo. Mas, na média, tem 65 a 35 contra a guerra, contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, acho que isso também forçou o Trump a manejar muito rápido. Teve que dar uma resposta, mostrar que está do lado de Israel, mas que não queria guerra prolongada. Porque guerra prolongada para ele era contrariar todo o discurso de campanha, né? Eu resolvo rápido, eu não vou criar novos conflitos e tal. Então, era necessário. E ele sofreu na popularidade. Acho que ele estava monitorando nas pesquisas. E quanto mais o tempo passasse, né, mais ainda poderia ter a imagem ali arranhada justamente por esse posicionamento dele, talvez, né, professor? Concordo. Ele está de olho nas eleições de midterms, né? Aquelas eleições de meio de mandato, em que a gente tem a possibilidade que os democratas, aproveitando essa diminuição da popularidade de Donald Trump, consiga reverter a maioria que os republicanos têm na Câmara e no Senado. Tudo que Trump faz, esses trouxeram muito bem, né? Esse é um jogo de narrativas. Ele não precisa estar certo, ele não precisa falar o que é correto, mas ele quer pautar o debate, ele quer pautar o que está na mídia o tempo todo. Exato. E aí, imaginando, né, esse cenário em que ele tem um interesse, é muito interessante para o Donald Trump ter um cessar-fogo para chamar de seu. Fui eu que... Porque ele, na campanha eleitoral, ele dizia, não, a gente vai acabar com a guerra, né, na Ucrânia, Gaza, e ele não conseguiu nenhuma dessas. Nenhuma das duas. Então, ele poder entrar para depois tirar e dizer, ainda assumir a autoria do cessar-fogo, talvez tenha sido um prato cheio para ele como estratégia política, né, professor?
Agora, o que nada muda, né, Concordo, professor? plenamente. O que nada muda é a forma como a Europa vê isso, né? Permaneceu lá, sabuja do mesmo jeito a União Europeia, vai aumentar agora a verba para a OTAN, a única coisa que sobrou, obediência total, não teve tarifa de Trump que mexesse com aquele grande ego europeu, nada mexeu com o orgulho europeu, os caras continuam obedientes ao trumpismo da mesma forma, com guerra, sem guerra, nada muda para os europeus, né? Olha, bem colocado, porque a gente estuda muito isso na questão das relações internacionais, como que esse Ocidente, esse grupo de grandes potências que foram coloniais, que foram impérios, etc., a lógica da exploração permanece até hoje. E isso é um exemplo muito claro disso, a determinação de que a OTAN tem que ser o melhor, o principal meio militar, né, de defesa mútua, portanto, a gente vê o que está acontecendo em Israel, no genocídio, a gente percebe o que está acontecendo nos Estados Unidos. As vozes supostamente liberais, democráticas, republicanas, né, dos europeus, não tem ido em contrário, não tem ido contra, na verdade, nada disso, tanto do Netanyahu quanto do Trump. O que nós temos, portanto, é essa acomodação de aceitar, na verdade, fazer pagamentos maiores, né, como se fosse pagar uma comissão para os Estados Unidos continuarem a defender eles. Então, para mim, isso mostra nada mais do que as estruturas de poder elas têm se mantido iguais à revelia do que está acontecendo na prática. Se nós olharmos a política internacional hoje, ela não é mais concentrada no Ocidente. O que Trump e os europeus estão tentando fazer é segurar ao máximo essa mudança que já acontece, ela já está em movimento e que não tem como mais recuar. Por isso, né, o Trump ele tenta o tempo todo colocar tarifas novas, impor ameaças ligadas a quem negociar com a China, a guerra comercial com a própria China, esse discurso de ir contra países que são do BRICS ou que abandonarem o dólar, todas essas coisas estão muito bem conectadas. A Europa, por falta de estratégia própria, por falta de autonomia e incapacidade mesmo de chegar a consensos, prefere, portanto, seguir a reboque dos Estados Unidos, de um governo que não tem um plano, que não tem uma política externa, não tem um planejamento para construir instituições adequadas. Ou seja, nós estamos vivendo uma desconstrução da ordem internacional, mas mantendo estruturas antigas que são arcaicas e que não correspondem à realidade de hoje. Muito bom. Muito bom, professor Lucas Leite. Um prazer te receber aqui. Foi bastante esclarecedor. Um abraço e até uma próxima. Obrigado. Boa noite, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço, professor. A gente aqui já vai conversar com a Carolina Brígido, mas eu quero lembrar do Investir é para Todos, que a gente vai ter aula nesse domingo. E, Rodrigo, tem uma novidade boa, viu? Porque dá para ganhar um e-book. Tem um e-book, eu li aqui, Já dá para ir estudando antes da aula até, gente. Até também porque tem muita gente que está ali. Como é que vai ser essa aula e tal? Acho que tendo acesso ao e-book, já dá para chegar bem ambientado na aula também, hein? Achei muito boa. É presentão, aliás, né? Apostila eletrônica, é isso? Isso. No meu tempo era apostila, né? É apostila. Vestibular pela apostila. Pelos livros também, mas pela apostila. Recomendar todo mundo entrar em sln2.com.br para se inscrever nessa aula que é gratuita, é aberta, dia 29 de junho, domingo agora, né? 8 horas da noite, que vai ser transmitida essa aula, mas já dá para se ambientar, porque o Edu, no domingo, ele vai tirar dúvida, vai explicar de forma bastante simples, acessível, como é que faz para investir, como é que funciona o mercado financeiro, é para todo mundo, para quem sabe, para quem não sabe, enfim, para quem quer começar do zero, vale muito a pena acompanhar. Então vai lá, porque só agora, quem se inscreve agora é que ganha esse e-book totalmente grátis. Eu acho que está valendo muito a pena, é um presente, né? Ganhar um e-book. Já é um roteirinho ali do que vai ouvir do Edu no domingo, né? É isso, com tanta instabilidade no mundo, né? Risco de aumento de petróleo, gasolina, inflação, etc., aprender a fazer, né? Quando sobra um dinheirinho, tem gente que vai receber agora a restituição do imposto de renda. Pinga lá um dinheirinho. Vai pagar a dívida ou vai colocar para render um pouquinho? Aonde? Como é que você investe? Então, você colocando aí cln2.com.br, se inscreve e recebe o aviso da aula e acompanha essa super aula com o Eduardo Moreira. Gabi. Isso aí, gente. Então vai em sln2.com.br para garantir o seu lugar na nossa aula deste domingo. E a gente segue aqui conversando. Agora há pouco a gente estava falando sobre a cariação, né? Uhum. Do general Braga Neto, do tenente-coronel Mauro Cid. A gente trouxe
aqui alguns trechos da ata para a gente poder entender melhor como é que foi, quais foram os pontos de divergência. E acho que vale super a pena ali a Carol trazer o olhar dela, né, a experiência que ela tem nessa cobertura. Carol, boa noite para você. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, foi animado hoje no Supremo Tribunal Federal, né? Pena que a gente não pôde assistir essa animação toda, porque a sala era fechada, né? Não foi dado acesso à imprensa, não deve ser divulgado depois o vídeo, e então a gente precisa acreditar no que aconteceu lá dentro de acordo com o relato dos advogados, daqueles detalhes, né? E as linhas gerais foram transcritas ali na ata da audiência que foi divulgada depois pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, posicionados frente a frente no STF por quase 2 horas, o tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto, eles mantiveram as versões díspares sobre aquela organização do Plano Punhal Verde-Amarelo, que tinha como objetivo assassinar, né, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Daí ficou essa questão, né? Como faz? Depois da cariação, eles continuam com versões diversas, né? A defesa do Braga Neto anunciou no fim da sessão que vai pedir novamente a anulação do acordo de delação premiada do Mauro Cid, e o argumento é que o Cid, que era o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele teria mentido ao dizer que recebeu do general dinheiro dentro de uma embalagem de vinho para pôr em prática esse plano. Agora, sim, a gente já falou aqui em outros momentos, né, do N2, que dizer a verdade é uma das exigências que são feitas, né, a quem assina um acordo de delação premiada, e em troca o investigado recebe uma série de benefícios, entre eles penas mais brandas do que as penas previstas na lei brasileira em relação a esse crime que teria sido cometido. Agora, o que acontece? Se o delator mente, ele perde os benefícios, mas a delação não cai toda por terra, né? Os outros depoimentos prestados por ele em outras questões, eles continuam válidos desde que comprovados por alguma outra prova. Agora, é sempre bom a gente lembrar que a delação não é prova, é um meio de obtenção de prova. Tudo que o colaborador diz precisa ser acompanhado de alguma comprovação ou de um caminho para que essa declaração seja validada, seja comprovada. Mesmo que o delator diga a verdade, ele fala toda a verdade, suponha que não tem nenhuma mentira, mas não tenha outro tipo de comprovação em outras provas, então essa fala ela precisa ser descartada da investigação. E a gente já viu em outras investigações no STF, 8 anos atrás, naquele caso da delação da JBS, o STF manteve a delação, então só mentir não é uma causa de tirar a delação de uma investigação. O que precisa acontecer? Precisa provar, por exemplo, que o delator não agiu de total vontade dele, foi pressionado de alguma forma para poder prestar esses depoimentos. E Mauro Cid reitera essa declaração, inclusive hoje ele falou novamente que ele agiu de livre, espontânea vontade, não foi pressionado em nenhum momento a dar essas declarações. Então, assim, é muito pouco provável que a delação dele caia por terra, ainda que ele tenha mentido nessa sessão de hoje, em outras sessões no STF, né, depoimento prestado perante o STF, o depoimento prestado perante a PF. Só que aí fica essa incongruência, né? Um réu fala uma coisa e o outro réu fala outra. O que acontece agora? A investigação vai precisar encontrar novos elementos para poder verificar quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. É muito cedo para dizer isso agora, assim, ainda tem alegações finais para serem colocadas ali dentro do processo. Existe também prazo para serem produzidas outras provas, se o juiz considerar isso necessário, no caso o relator, o ministro Alexandre de Moraes. O fato é que no dia final do julgamento vai ter que ter uma resposta, quem disse a mentira e quem disse a verdade em relação a esses dois réus. A verdade, né, Carol, é que o depoimento do Mauro Cid é frágil, porque primeiro que ele cita 3 locais possíveis onde teria sido a entrega da caixa de vinho,
né? Segundo, ele reconhece que ele não abriu o pacote, mas que pelo peso, o Chico até comentou, ele é um cara que tinha muito hábito de pesar dinheiro, provavelmente, porque eu sei peso, sei lá, do bife, né? Você vai no açougue, pede o bife, se tá com quantos gramas tem agora, se tem 100 mil, se tem 50 mil, 300 mil. Mas, enfim, eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas o que interessa, apesar dessas fragilidades, do outro lado o Braga Neto não conseguiu comprovar que é mentira. O que tem é uma versão do Mauro Cid, que é a fala dele. Ele não consegue comprovar, até agora pelo menos, a não ser que apareça uma câmera mostrando o Mauro Cid entregando, o Braga Neto entregando a caixa para o Mauro Cid na beira da piscina, no Alvorada. Daí a observação da Gabriela, que é de, olha, cadê as câmeras do Palácio da Alvorada? Cadê as câmeras? Foram apagadas já as câmeras do Palácio da Alvorada? Porque tem uma fase, pode, Carol, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Sim, se pode... Pode fazer novas diligências agora, por exemplo, Alexandre de Moraes buscar as câmeras, algum outro meio para comprovar, para tirar fazer esse VAR, né? Esse tira-teima aí, quem é que tem razão? Sim, pode sim. Ali no Palácio do Planalto, o mais provável é que, no Palácio da Alvorada, né, o mais provável é que tenham câmeras ali na garagem, que seria um dos lugares, né, que ele teria entregue esse dinheiro ao Mauro Cid para financiar o plano Punhal Verde e Amarelo. Essa é sim uma das diligências que podem ser pedidas. Também pode ser pedida a inquirição de uma nova testemunha, por exemplo, se aparecer, se foi indicado, né, alguém que teria visto isso, fora o Mauro Cid. Então, assim, agora, se não ficar comprovado isso, se não tiver outro elemento de prova que não seja a declaração do Mauro Cid, se não aparecer uma imagem, se não aparecer outra testemunha, se não acontecer nada, essa informação não é considerada para fins de julgamento final. Então é isso, assim, a delação é um meio de obtenção de prova. A delação por si só, ela não prova nada. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre o outro. Agora, o ônus de comprovar isso ou de dizer como que isso pode ser comprovado é do próprio delator. Mauro Cid precisa dizer, olha, isso aconteceu sim, isso pode ser provado se a gente for pegar a câmera ou se a gente conversar com fulano. Então, assim, esse ônus de dizer se é mentira ou se é verdade o que ele está dizendo é do próprio delator. Agora, se não for comprovado, tudo bem, a delação continua lá. O que pode acontecer, por exemplo, é ele perder algum tipo de benefício que está previsto ali na delação. Gente, a delação é um pacto, é uma espécie de um acordo que comporta ajustes. A depender do rumo das investigações, você pode ajustar. Ele não contou isso direito, ele não demonstrou, então ele não merece esse benefício. Vai lá, reforma a delação, manda de novo para o Supremo pode homologar novamente. Tipo você muda os termos de um acordo, vai no cartório, eles vão lá e carimbam. Homologar a delação nada mais é do que isso, é alguém dizer que aquela delação tem validade e se você quiser colocar um adendo ou tirar alguma cláusula, o juiz pode sim homologar aquela mudança na delação premiada. Então, no fim, pode ser que a delação fique toda de pé, mas se ele não comprovar nada, ele perde os benefícios. Mas aí fica valendo como depoimento tudo que ele apresentou perante o STF. Bom, então ainda tem outros desdobramentos que a gente pode de fato esperar, né? Porque a careção, quando a gente olha a ata, além de ter ali 3 opções, né, que o Mauro Cid fala sobre a possibilidade do recebimento, né? Garagem, dinheiro, piscina, estacionamento, né? E a sala da ajudança de ordens. Isso. São os 3. Além disso, tem outros elementos que podem surgir a partir daí. Né? Tem a própria declaração do Cid de que a origem desse dinheiro teria sido, com as aspas dele, pessoal do agro. É outra fonte de investigação. Que é chegar nessas pessoas, né? Não sei se alguém já foi ouvido desse pessoal do agro, mas também é outra história. Só sei, Carol, que a defesa do Braga Neto está muito entusiasmada ao ponto de lamentar isso não ser transmitido ou não ter sido gerada imagens, porque eles acham que foi muito valioso o momento em que o Braga Neto fala mentiroso para o Cid. Eles estão valorizando muito o teatro, a dramaturgia desse momento. E muito confiante que vão anular essa parte. Isso, nas palavras do advogado, do Juca, né? Você acha que há motivo para tanto entusiasmo, tanta festa em relação a esse ponto, só porque disse que o outro é mentiroso? Coisa que não está nem na ata, aliás. Não está. Na verdade, assim, a defesa está se pegando toda e qualquer picuinha, todo e qualquer detalhe
para tentar encontrar um caminho de saída da cadeia, né, para os réus que eles defendem. A defesa de Bolsonaro também lamentou que essas imagens não tenham sido divulgadas, que a imprensa não tenha tido acesso a essa sessão. Eu lamento também, mas por motivos diversos, né, a gente queria mesmo assistir, né, ver, é diferente, né, a carga dramática quando a gente assiste um depoimento e quando a gente lê essas mesmas declarações. Exato. Mas o ministro Alexandre de Moraes não julgou necessário, né, que essas imagens fossem divulgadas para fins de apuração, para fins de investigação e até mesmo para fins de defesa dos outros réus. Então a gente fica com a ata mesmo, sem a carga dramática, só com o conteúdo ali das linhas gerais do que foi dito ao longo dessa acareação. E é isso, né? Se tiver algum elemento ali que enseja algum tipo de nulidade, o próprio Ministério Público estava lá, as defesas das duas partes estavam lá e elas mesmas podem suscitar perante o STF algum tipo de nulidade a partir do que aconteceu ali na sessão. Agora, se chamou o outro de mentiroso ou não chamou, isso é irrelevante para a investigação de forma objetiva, né? Era só para alimentar o nosso espírito fofoqueiro mesmo. E eles queriam essa imagem, eles queriam explorar, na verdade, porque quando você tem frente a frente um tenente-coronel e um general, você já tem aí uma questão de desnível na hierarquia que favorece muito o general. A postura, o jeito que o outro vai olhar. Então, acho que eles queriam ter vantagem com essa imagem, que é uma vantagem que mostra a superioridade de um lado, que mostra um dizendo que não foi isso. Eles acham que isso seria uma vantagem na opinião pública. Quando é apenas assim, uma imagem de quartel, né, que mostra a diferença ali no trato. Exato, assim, em tese, assim, se a gente for pensar no julgamento, o certo seria que a opinião pública não tivesse nada a ver com isso, né? O certo seria julgar o caso à luz das provas, à luz da legislação penal, à luz da legislação processual. Então, assim, eu particularmente sou favorável que os juízes julguem ali de acordo com as provas e não de acordo com o que a gente pensa aqui. Agora, a gente tem esse livre pensar, né? E a gente tem também direito a assistir essa imagem que deve ter sido muito interessante, mas infelizmente vai ficar para a próxima ação penal. Isso é a turma viciada em vídeo de rede social, né? Ficou com isso na cabeça e quer que a justiça decida sempre sobre vídeos, sobre esse espetáculo. Carol, assim, o calendário, como é que fica agora então? Tivemos umas acareações, tem uma ou outra diligência que o Alexandre de Moraes tinha pedido, né? Google, a Meta, não, o Google não, a Meta, né? Tinha que revelar alguma coisa, inclusive deu a resposta já, né? Aquela rede social que o Mauro Cid usava com o nome de uma mulher, teria sido através do e-mail dele mesmo, etc. Mas agora, qual é o prazo que vale? Primeiro vem as alegações finais da Procuradoria e depois da defesa, isso vai ficar para agosto, o que você pode dizer para a gente? Olha, o que acontece agora, a partir dessas acareações e a partir dessas provas que foram produzidas ali do Google, de outras fontes, o ministro Alexandre de Moraes pode analisar, pode determinar, né, que alguma outra diligência seja necessária ou não, ou ele fecha esse pacote e abre prazo para as alegações finais do Ministério Público e também dos réus. Daí, quando essas alegações finais chegarem na mesa dele, aí ele pega toda essa documentação e vai fazer o voto dele, né? Só que isso vai acontecer no semestre que vem. É bom a gente lembrar que agora, dia 30, terminam as atividades do Supremo Tribunal Federal e suspende tudo para prazo, né? Os prazos processuais ficam suspensos ao longo do mês de julho. Então, essa instrução, essas manifestações, isso tudo mais provável que aconteça a partir de agosto, quando o tribunal retoma as atividades. E aí vai depender demais do que vai acontecer, de que tipo de providência o ministro quer pedir ainda, se é que vai existir alguma outra providência em tom de diligência ali para instruir mais a ação penal, ou se ele já embala tudo, faz o voto e libera para julgamento. Nessa opção de fazer logo o voto e liberar para julgamento, lá para setembro, outubro,
esse negócio começa a ser julgado lá na primeira turma do STF. Essa é uma previsão, assim, muito conta de padeiro, porque isso depende demais do que vai acontecer daqui para frente, da avaliação do Ministério Público e também do ministro Alexandre de Moraes e também das defesas, porque às vezes começa a entrar pedidos de defesa, de anulação de depoimento de Mauro Cid, e isso toma um tempo também ali na tramitação da ação penal. Então a ação penal não é matemática, não tem como a gente calcular direitinho quando que vai ser a data do julgamento, mas certamente em algum momento ali do segundo semestre, com essa pausa para a gente respirar ao longo do mês de julho. É importante é que no fim das contas se mantenha a previsão para o segundo semestre desse ano ainda, né? Conforme a gente vinha falando nos últimos tempos, não altera a cariação, esse prazo. Carol, obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Valeu. Obrigado. Obrigada a vocês, queridos. Boa noite e até breve. Boa noite. Aliás, a gente está falando aqui do Núcleo 1, que envolve o Jair Bolsonaro, né? É o principal aí que a gente está falando. E tem uma história aqui que a Folha de São Paulo trouxe, né? Apurações diferentes que indicam o enfraquecimento do Bolsonaro dentro da própria direita. Então, olha só, essa história a gente já vem, na verdade, falando sobre isso aqui. Mas essa reportagem que sai na Folha de São Paulo aqui, na semana passada a gente até falou como é que o ex-presidente Bolsonaro deu um sinal de que ele apoiaria o Tarcísio de Freitas, né, para a presidência em 2026, o governador de São Paulo. E nesse evento, no interior de São Paulo, tinham pecuaristas nesse evento que a gente está conversando aqui, eles reconheceram, isso está na matéria da Folha, né, reconheceram de forma reservada que já é hora do Bolsonaro, do Jair, aceitar a inelegibilidade e abrir mão da candidatura. Está na hora do Jair ir embora, né? Jair em cama. Jair aceitando, está na hora de Jair aceitando. E é lógico, adivinha quem é o favorito dos pecuaristas, né? Mas vão ficar na vontade. Isso é muita vontade também do jornal, não do repórter, claro, está fazendo o trabalho dele, mas isso é uma pauta que a gente vai ver muito a partir de agora. O Tarcísio é o nome. Agora é uma associação de pecuaristas, amanhã a gente vai ver da Fiesp, depois da manhã da Associação Brasileira de Máquinas, a Bimáquina, todas essas entidades patronais ou da produção vão começar a se manifestar. Ou do campo, a agricultura, é o que a gente vai... a gente viu muito um festival de editoriais dos grandes jornais pensando, desejando isso. Segunda rodada, essas entidades vão começar a pressionar também. Vai Febraban, banqueiro, tudo que a gente vai ver daqui para frente é isso. Para o Tarcísio tentar se decidir. O Tarcísio está com muita propaganda na TV, tem um momento muito favorável para ele dizer. Mas cadê a coragem? Porque hoje o Senado... Saiu uma pesquisa hoje. Com todo esse empurrão, o Tarcísio está atrás do Lula no primeiro turno e empata no segundo turno. Mais uma, né? Com toda essa propaganda, tem que pensar que é um candidato que não tem 0,1 notícia negativa no estado de São Paulo. Tem 100% da mídia dita profissional, corporativa, a favor. Que era da mesma forma que eles cobriam o governo do Serra, o governo do PSDB aqui em São Paulo. Exatamente. Então tem tudo a favor. Cadê a coragem para enfrentar, uma eleição, uma para dizer eu sou candidato ou insinuar? Não vai. Vai esperar essa ladainha. A gente só vai ter isso em abril. E, ao meu ver, não é candidato. E você viu outra notícia de hoje também, Chico? O Bolsonaro dando a entender que o Eduardo Bolsonaro, o filho, não será candidato ao Senado em São Paulo. Já mandou avisar. Por que não será candidato em São Paulo? Porque vai fugir e ficar nos Estados Unidos? Ou porque o Eduardo Bolsonaro é o nome? É o nome escolhido para concorrer a presidente pela família Bolsonaro. Está sendo testado pelo PL nas pesquisas. Está em todas as pesquisas. É bem verdade que nas pesquisas o Tarcísio vai um pouco melhor do que o Eduardo, né? O Eduardo é tido como... é o filho, é o filhote, não é, né? O outro é governador de São Paulo. O Eduardo foi só do Legislativo. Mas o Jair, se puder escolher entre os dois, fica com o Eduardo, não tem dúvida nenhuma. E o Eduardo não tem nada a perder, o Tarcísio tem. É verdade, o Eduardo não tem nada a perder. O Eduardo vira um nome nacional definitivamente, mesmo que perca a eleição. Sim, Lula, fica de boa. Agora o Tarcísio tem muito a perder. É verdade. Se ele faz o cálculo errado, se ele pega essa corda da imprensa de São Paulo e vai... Depois não tem volta, meu Depois filho. Não volta mais, não. Fica sem o governo de São Paulo e sem a presidente. Dá uma de Dória. Dá uma de Dória. Né? Dá uma de Dória e não sei se segura para depois. Pode desmanchar.
Mas eu acho que o Tarcísio, ele talvez, não sei, né? Mas talvez já tenha aprendido justamente com o erro do Dória, né? Que ficou isolado depois de... Verdade. E o Tarcísio tem do lado dele um operador, que é o Kassab, que é muito habilidoso, que deve estar... Bom, todo mundo diz que... O Tarcísio tem um calendário... O Tarcísio não fez nada para São Paulo até o momento. Ele só vendeu, né? Mas ele tem um calendário de obras de porte, assim, depois que acaba o mandato. São obras de muito tempo. Então seria para o segundo mandato. Então, eu acho que ele não é candidato nesse sentido. Mas deixa o nome aí, né? Se o Lula tiver dificuldades seríssimas... Não vai. Não vai, porque de abril para a campanha tem 6 meses para Lula se recuperar. E outra, se o Lula tiver dificuldades seríssimas, aí que a família Bolsonaro vai falar, então deixa com a gente. Deixa com a gente que a gente resolve. E de abril, da decisão do Tarcísio para outubro, tem chão. E tem campanha, tem aí estrada, tem igualdade. Tem campanha e tem máquina do governo Lula na mão. Não dá para arriscar. Se ele tiver juízo, não arrisca em cenário algum. Mas daí a Folha fica forçando. Não, a Fiesp vai lá, vai botar uma faca no pescoço. Mas se ele for um homem mais ou menos inteligente, ele não vai nessa furada. Vamos acompanhar. Mais um capítulo aí desse desdobramento do Bolsonaro chateado com essa tentativa de escolha da direita que não envolve a decisão dele, porque no fim das contas o que deixa ele irritado é isso aí. Gente, dá um recado final aqui, boa notícia para quem está em BH e em Minas Gerais. Vai ter o lançamento do livro da Juliana Dalpiva lá hoje, O Crime Sem Castigo, às 7 horas agora, então se correr ainda dá para chegar ali para a noite de autógrafos na livraria Genipapo, que fica na dá tempo, porque eu tô vendo que tem um bate-papo antes. Tem a Heloísa Starling também. Que coisa fina. Se puder colocar de novo ali na tela, só para a gente ver os nomes que o card ali, a gente tem Francis Duarte, do Projeto República, e também a Heloísa Starling, da Federal de Minas Gerais. Além da Juliana. Conversar com a Juliana. Então, boa notícia para quem está em BH, para ir no lançamento, dá tempo de chegar, hein? Dá, o autógrafo está garantido. É isso aí. Depois a gente tem agora o Precisamos Conversar, já falamos aqui sobre a pauta que vai ser discutida hoje, como sempre. Na verdade, as pautas, né, que vão ser discutidas hoje, mas o mote principal. Será que tem traição? A traição digital está incluída aí? Ou é só a traição física para valer e etc? Boa. Vou acompanhar também, estou curiosa. Também vamos lá. O que as meninas falaram sobre isso. E na sequência, depois do Precisamos, tem o Espiritualidade na Ação, com o Frei Davi, o Leonardo Boff e a Kate Lima. Então, nossa programação da noite está recheada aí. Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa, amanhã Gabi. a gente está de volta. Rodrigo, Chico, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. Sabe que para muita gente, às vezes sobra no fim do mês. É difícil, mas às vezes sobra um pouquinho de dinheiro. E ele fica lá no banco. O banco pega esse dinheiro, empresta para outros, cobra juros altos e ganha em cima do que você deixou lá. Você precisa saber investir. Investir não é só para quem tem muita grana, não. Pode ser para você também que consegue poupar um pouquinho a cada mês. Agora, investir como? É essa a dica que a gente quer dar aqui no ICL. Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, que conhece as armadilhas dos investimentos, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no dia 29 de junho. Às 8 da noite, é num domingo. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.